Este episódio é um oferecimento Hubcom, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vinda ao Protagonistas, o podcast que dá voz a mulheres empreendedoras que estão construindo a sua própria história de sucesso. É isso aí, hoje vamos compartilhar com vocês mais uma jornada incrível de uma mulher que decidiu tomar as rédeas da carreira e escrever seu destino. Prepare-se para se inspirar. Eu não sei por qual plataforma você está nos vendo ou nos ouvindo, mas é sempre bom lembrar que estamos presentes no YouTube e no Spotify com vídeo também. Exatamente. Toda quarta-feira, 00:01, já tem episódio inédito. Tanto no YouTube quanto no Spotify, igual a Ari falou. E no TikTok e no Instagram você também confere os cortes dos melhores momentos dos nossos episódios. Sim, e se você é uma empresa e gostaria de aparecer aqui no nosso podcast, ou se você gostaria de ser entrevistada por nós e contar um pouco sobre a sua jornada, entre em contato através do e-mail podcastprotagonistas@gmail.com. É podcast.protagonistas ou podcastprotagonistas? É podcast Protagonistas, amiga, direto. Tudo direto. É nosso perfil do Instagram, protagonistas.podcast. Não tinha o mesmo domínio pra tudo, gente. Eu até tentei, eu fiz o meu melhor. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora vamos falar da entrevistada? Bora! A entrevistada de hoje ajuda pessoas a lidarem com o mal que às vezes... E eu errei aqui. A nossa protagonista de hoje é especialista numa etapa do processo que tem em toda a empresa. Crucial. Ela é crucial, ela é especialista em comercial, em vendas. A nossa protagonista de hoje é Viviane Natália! Seja muito bem-vinda! Bem-vinda, Viviane. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória, né, árdua. Eu acho que a mulher, ela enfrenta o dobro dos desafios para alcançar o seu espaço. Então é um prazer estar aqui com vocês, incentivar e motivar outras pessoas. Prazer é nosso te receber. Prazer é nosso. Conta pra gente como que você foi parar na área comercial. Porque tem gente que prefere, assim, virar uma múmia do que vender alguma coisa. Bacana. É uma história também engraçada, porque, como acho que a maioria não foi planejada, né? Eu trabalhei por bastante tempo na área da indústria automotiva, uma área muito técnica, né? Trabalhava na área da qualidade, então lidava muito com a parte técnica dos produtos, da produção, e numa determinada empresa, por entender muito da parte técnica, né? Eu tive um gestor que ele falou, te indiquei para uma vaga no comercial, na época uma empresa de tubos e conexões hidráulicas para obras da Petrobras. Então eu fazia todo o caderno técnico que acompanhava os produtos durante toda a obra. Então o meu trabalho com o cliente era extremamente técnico, lidava só com os engenheiros. E aí ele me falou, olha, eu acho que o comercial precisa de uma pessoa como você. E eu brinquei com ele já não está mais entre nós. Ele falou pra mim, eu falei, olha, eu não tenho habilidade nenhuma pra bajular ninguém. Eu acho que o comercial não tem a ver comigo. Ele falou, você tá muito equivocada na sua visão de comercial. E essa pessoa, ela me ensinou muito sobre a área comercial quando eu realmente entendi que o cliente, ele quer conversar e ele quer ser atendido por pessoas que entendem profundamente do produto e não pessoas que querem agradá-lo ou que querem ludibriá-lo, né? E essa era a minha percepção errônea sobre a área comercial. Então eu fui nessa empresa, ainda na área industrial, trabalhar na área comercial. Era um comercial um pouco diferente, porque a gente tinha engenheiros que acompanhavam as licitações, né, Odebrecht, Andrade Gutierrez, e ali traziam as cotações para a área comercial, junto com a área técnica, estruturar uma proposta que atendesse a licitação. Então, ela ainda era um pouco técnica, mas foi meu primeiro contato direto com o cliente, entendendo as necessidades dele, fazendo as substituições técnicas que ele precisava, que facilitaria dentro da obra. E aí eu ingressei na área comercial nessa empresa, e dali eu fui realmente pegando gosto e entendendo que quanto mais você conhece o produto, quanto mais você efetivamente entende a necessidade do cliente, melhor você será uma pessoa da área comercial, melhor você vai atender e se destacar dentro dessa área.
Dica interessantíssima, né? Muito boa, essencial. E me fala uma coisa, você tem formação até para trabalhar com inteligência artificial hoje, que a gente vai falar mais para frente também, mais sobre isso, que é algo extremamente atual e impensável há 20 anos atrás, lá quando você começou. Conta um pouco pra gente o que você consegue enxergar com clareza que mudou em relação ao comercial, de quando você começou para os tempos atuais, na abordagem com o cliente, enfim. Muito bacana. E o que se mantém também. Eu acho que naquela época se faltava, como acho que a internet trouxe isso para tudo, né? Trouxe mais clareza, mais informação, consequentemente, a gente acabou tendo mais recursos para se especializar. Então, aquela ideia de que o vendedor ele precisa nascer com aquele dom, o vendedor ele precisa efetivamente ser um ótimo comunicador, e a gente começou com informação, entender que muita coisa das soft skills que a gente precisa para desenvolver algumas funções podem ser desenvolvidas, né? Então, o crucial dentro da área comercial, e eu acho que isso mudou, pelo menos na mentalidade da maioria das empresas de alta performance, é que vendas é um processo. Vendas é ciência, vendas não é intuição, vendas não é emoção, vendas é processo. Então, se você tem um funil estruturado, profissionais que executam todas as tarefas dentro daquele funil, o resultado vai chegar. Então, a gente tinha no passado uma área comercial que queria muito contar com a sorte. Pegava os seus vendedores, colocava uma pastinha embaixo do braço deles e falava, vai. Vê o que Dava vocês uma conseguem. meta e falava, vai. Uma meta, né? Tipo uma loteria. Uma passa, uma meta e um sonho, vai. E ficava aqui sentada esperando o resultado vir, né? E acho que vendas e tudo que a gente conhece sobre vendas evoluiu muito em relação ao que a gente tinha de visão e de práticas realmente. Acho que não só as práticas que a gente tem hoje, o processo comercial que eu embasei todo o meu time e construí, né, uma trajetória aí de sucesso, foi baseado num livro Receita Previsível, de um profissional que estruturou um processo, né, dentro da Salesforce, e não é um livro recente, é um livro americano antigo. Só que isso não estava bem difundido. Então, como estruturar esses processos? Qual é o papel de cada profissional dentro do processo? Quais as métricas a gente precisa ter para medir esse processo? Isso não era tão conhecido. E, infelizmente, as universidades, e eu acho que isso permanece até hoje, tudo que se refere ao mundo corporativo é tudo muito teórico. Se você faz uma faculdade de marketing hoje, são raras as faculdades que vão te dar o embasamento necessário para executar com as ferramentas que a gente tem, que vai entender sobre os algoritmos das redes sociais. É tudo muito teórico, com professores que, na maioria das vezes, não chegaram a executar aquilo no mundo corporativo. E houve, desculpa te interromper, mas acho que a coisa avançou num ritmo tão acelerado que essa parte talvez acadêmica não acompanhou na mesma velocidade, porque é tudo muito burocrático, né? Até você fazer mudanças, de repente, numa grade, não sei, posso estar falando errado, mas acho que vai um pouco de encontro com o que você está dizendo. Assim, eu acho essencial a parte acadêmica, eu acho que ela é base para qualquer profissão, para qualquer trabalho que você for desenvolver, mas assim, dali para se tornar um profissional de alta performance naquela área, tem muita coisa ainda a se aprender. E a forma com que a gente hoje acessa conteúdo e aprende sobre vendas, sobre marketing, sobre área jurídica, enfim, sobre várias áreas, ficou muito mais democratizada com a internet. Então, hoje o conhecimento, ele tá aí, não tem, né, não busca ou não melhora quem não quer, porque hoje isso... Antes a gente precisava se deslocar até uma biblioteca para fazer um estudo, conversar com um profissional que já tinha executado aquela tarefa para conseguir ter referências. Hoje você abre o seu celular, você assiste um podcast, você acompanha pessoas que estão tendo sucesso na sua área, você faz cursos, né, de pouco tempo. Eu fiz recentemente a imersão no G4, 3 dias de gestão e estratégia. Então, assim, se aprende muita coisa em imersões, com bons profissionais, ou com trocando também com outros empresários e outros executivos, que você às vezes não vai aprender num curso tradicional,
em um ano, entendeu? Então, hoje o conhecimento está muito democratizado. Então, isso facilitou muito, acho que a melhora dos processos, Você a acha que eficiência. facilitou o seu desenvolvimento também? Ah, com certeza. Com certeza, porque eu fiz administração, né? Então, quando eu fui para a indústria, a minha mentalidade era... administração é muito ampla. Eu brinco Muito, que né, você menina? aprende um pouco de tudo e muito de nada. E aí eu falei, eu tenho que aprender muito de uma área específica. E eu gostava da área técnica porque eu não me achava uma pessoa muito simpática, muito comunicativa. E eu falei, eu gosto de lidar com a parte técnica. E a indústria tinha essa ligação muito forte com o ISO 9000. Então eu já fui auditora ISO. Aí eu comecei a atender pela área da qualidade, que era uma área que eu gostava, me identificava muito com o processo. Me identificava muito com instrução de trabalho, com treinamento. E aí eu fui para essa área, porque dentro da administração você tem que escolher uma área e se aprofundar nela, né? Então, para o meu desenvolvimento foi muito importante, porque aí quando eu fui para a área comercial efetivamente, depois dessa indústria que eu saí, né, da área técnica para a área comercial, eu comecei a área de comercial de serviços, efetivamente, né? Até então era produto físico, e aí tem algumas dinâmicas diferentes, Vamos né? lá. Não, eu sempre falo isso. Vender serviço é sempre mais rentável do que produto, porque o serviço não fica empacado. Se não tem ninguém comprando, você não fica com mão de obra parada e tal. Uhum. Mas vender serviço, às vezes, é vender o terreno na rua, né? Vender o intangível, né? É o intangível, né? Isso depende muito de como você apresenta o serviço. Tem o seu grau de dificuldade de vender serviço, eu acho. Eu acho que tem um grau de confiança maior Sim. no executivo, no profissional que está te apresentando o serviço, porque realmente você não está tangibilizando nada. E você é especialista na estruturação e na condução de equipes também, né? Você não se cresceu e desenvolveu liderando a você mesma, né? Você tem um time. Sim. Quais são os principais desafios para montar e liderar um time que tem uma alta performance? São vários. Conta pra gente. São vários desafios. Eu acho que o fator humano é o principal desafio de qualquer gestor, né? Quando você lida com pessoas, você lida com diferenças. As pessoas são diferentes, elas pensam diferentes, elas têm culturas e forma com que aprenderam as coisas de forma diferente. Então, isso tende a tornar um pouco mais desafiador, né? Você lidar com as diferenças e trazer todo mundo, pelo menos naquela parte do processo, para um mesmo olhar. A gente tem esse objetivo, a gente precisa executar dessa forma. Então, assim, acho que o primeiro desafio para estruturar o time é o time realmente. É pessoas que vão ter fit com a sua forma de trabalho. E na área comercial, eu acho que isso é mais desafiador porque se ensinou errado. Acho que se ensinou errado por muito tempo. Então, quando eu comecei a recrutar para a área comercial, eu conheci muito vendedor, muito executivo, que estava acostumado a empurrar a venda. Estava acostumado a efetivamente vender aquilo que era bom para ele, não o que era bom para a empresa, o que era bom para o cliente. Então, acho que esse foi o primeiro desafio, conseguir eliminar as pessoas que não querem mudar, porque eu acho que todo mundo tem condição de reaprender e mudar a sua forma de pensar, mas tem pessoas que não querem. Então, logo no primeiro time que eu tive que estruturar, eu precisei desligar pessoas que eu tentei, e eu vi que elas não iam mudar. Elas iam continuar trabalhando desalinhadas com o nosso objetivo. Tinha a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. E engraçado que nesse grupo eu tinha uma pessoa até mais jovem, e eu acreditava que por ser mais jovem, ele teria mais facilidade de se adequar. E não tem nada, não necessariamente. Eu tenho hoje a pessoa mais velha no time, ainda no meu time, até hoje, né? E outras pessoas mais jovens que eu acreditei, direcionei para estudar, para ler livros, para aprender, que não quiseram mudar. Né? Então, acho que dentro da nossa estrutura comercial, a gente estabeleceu o que a gente chama de princípios, e um deles é exatamente a gente fazer aquilo que precisa ser feito de acordo com a necessidade do cliente. A gente utiliza um framework que é o Spin Selling, que a gente primeiro identifica qual é a dor, o que esse cara precisa, qual é a necessidade dele, para depois a gente dar um remédio de acordo com a dor. Então não faz sentido, né, você tá com dor de cabeça e eu te dar um remédio para náusea. Tá. Mas eu achei incrível o que você falou, que, assim, resumindo, né, vontade não tem a ver com idade. Achei isso incrível, né? Porque às vezes de forma nenhuma. Às vezes uma pessoa jovem não tem vontade nenhuma de mudar, e às vezes alguém que já tá ali há bastante tempo, alguém que é apaixonado pelo que faz, nossa, tem uma forma nova de fazer, então vou me
empenhar para fazer diferente? Quando eu fui para a área comercial, e é algo que eu vivi essa virada de chave, e ela ainda está acontecendo, a gente tinha muito vendedor porta a porta. O que você vendia? Conta pra gente. Serviços de consulta de SCPC. Para consultar o CPF. Tipo um Serasa. Isso, SCPC e Serasa são concorrentes. Como é que chama? Serviço de... Não, tem um análise de crédito. Isso, serviço de análise de crédito. Você já esteve lá? Eu já estive lá. E você vendia... Você falou que porta em porta? Então, como não tinha... Na época não tinha uma estratégia que eu considero eficiente, então, assim, você tinha até uma lista de leads, né? Por exemplo, eu fazia área industrial em Guarulhos, e aí você tinha uma lista de indústrias e você tinha que se virar. Como você vai achar o decisor, como você vai visitar ele e ele vai abrir a porta para conversar com você. Era simplesmente você, a sua pasta, seu carro e um sonho. E quando eu sentei do outro lado da cadeira, a gente começou a pensar como a gente podia fazer aquilo de forma mais eficiente. Então, hoje, dentro desse processo de vendas, existe um pré-vendedor que faz o trabalho da prospecção, que abre, identifica com quem eu preciso falar. Se a pessoa está em momento de compra, ela tem dor, para depois colocar um executivo sentado com ela apresentando um produto. Então, tem todo um trabalho que a gente chama de qualificação da venda, se aquilo faz sentido, para não perder tempo de ninguém. Porque antes a gente fazia muita visita improdutiva, batia na porta do cara só para tomar um café com ele, para ele falar, acabei de contratar o Serasa, não faz sentido para mim. Então, era uma prospecção muito desgastante e gastava, porque cada visita tem custo para a empresa, a hora do executivo, o cara que entende muito bem do produto, ele é um profissional mais caro. Então, a hora dele é uma hora cara, que não pode ser desperdiçada num negócio que não tem potencial, né? Não vai virar venda, não vai trazer resultado naquele momento. Pode ser que daqui 6 meses faça sentido. Então, todo esse trabalho prévio ainda é muito recente em muitas empresas. Quando a gente começou a implementar pré-vendas, não tinha pré-vendedor para contratar, a gente teve que formar time. E aí eu percebi quanto era ineficiente essa história de sair com a pastinha, batendo quando é de porta em porta, é real. O vendedor de muitas empresas ainda hoje vai, eu tenho aqui esse serviço, você tem um tempinho pra gente conversar, queria te apresentar, com a chance, né, do cara falar, não tenho, e ele ir embora, e aí ele bate numa outra porta e vai embora, e aí tem dia que ele termina o dia inteiro com 10 visitas improdutivas. Rodou o carro, gastou gasolina e não conseguiu falar com ninguém. Isso é muito comum hoje ainda. Hoje, antes de eu fazer a minha próxima pergunta, só para ficar claro, hoje você gerencia uma equipe de comercial focada em que tipo de venda? Que produto? É o serviço, né? Mas explica um pouquinho mais. Bacana. Hoje eu não gerencio só a área comercial, né? Tá. Hoje eu atuo como diretora de operações, então vendas, marketing, financeiro, atendimento. Não, você é a CEO da empresa. Não, se tem alguém que é o CEO, amor, tá largando muita coisa na mão dela, tô zoando. Não, a gente tem somos em 2 diretores, a gente divide a área técnica, né, TI, a processamento de dados e toda a área... Isso você não faz, você não faz muita coisa, entendi. E aí eu fico com todas as áreas que tem contato com o cliente. Então, o atendimento financeiro, o CS, né, que é quem cuida da carteira de clientes, enfim, toda a parte ali operacional fica comigo. Mas no time comercial, né, na estrutura comercial que nós temos hoje, a gente comercializa muito parecido com a SCPC e Serasa que a gente estava conversando aqui, só que é do veículo. Né? Tudo que você precisa saber sobre o veículo. Então, os nossos clientes potenciais... Tem como levantar a capivara de um veículo? Sim. Com Renavan, né? Com Renavan? Não. Com a placa, dependendo da consulta. Você tá andando na rua, já tem alguém te consultando. O veículo... todas as transações hoje que atendem... Que tem um veículo como garantia ou tem um veículo ali como objeto de decisão, por exemplo, seguro, né? Seguradora, quando ela vai fazer o seu seguro, ela levanta as informações sobre você que é o segurado, certo, potencial segurado, e o seu veículo, porque os dois que determinam qual é o risco. Então, eles consultam bases como a nossa, da Infocar, para verificar informações a respeito desse bem, às vezes informações bem básicas, como pela placa a gente traz o valor do veículo, né? Que hoje tem tabelas como FIP, Molicar,
que você consegue ter ali uma ideia, né, do valor da garantia para iniciar o seu processo de precificação. Então, o seu processo comercial é B2B. B2B. Tá. A gente tem uma plataforma B2C ainda em fase inicial, que é para a pessoa física poder consultar o veículo, é inforisco.com.br, mas o nosso forte é B2B. Certo. Bancos, seguradoras, consórcios, lojas de veículos. Isso que eu queria entender. Quem é o seu cliente? Mas o consumidor final, ele consulta para quê? Para saber quanto que o carro dele tá valendo, se ele tem chance de conseguir envolver numa negociação. Boa parte das... Assim, a internet acho que trouxe muita coisa, né? Então, o consumidor, ele tá cada vez mais empoderado. Então, os mediadores de negócios... por a boa parte dos consumidores, ele acabou sendo eliminado. Você contratava uma pessoa, ou tinha uma pessoa que mediava aquilo para você, e hoje você mesmo quer fazer aquilo diretamente. Um exemplo do financiamento. Você ia no seu banco e falava para o seu gerente, eu quero financiar um veículo. Hoje, se você pode entrar direto, né, e você mesmo cotar taxa de financiamento, como seguro também, você pode contratar seguro direto, enfim. Isso aconteceu com todos os mercados. Então, o consumidor, hoje, ele transaciona veículo C2C, né? Ele vende para outra pessoa, e ele também é um tomador de decisão. Ele precisa passar segurança para essa pessoa, então ele pode consultar para dizer para essa pessoa, essa aqui é a capivara do meu veículo, ou o inverso. Você quer me vender o seu veículo, eu falo, peraí, mas... Deixa eu puxar a capivara desse carro para ver se tá tudo certo. Deixa eu entender qual é o histórico desse carro, né? O veículo, ele tem ali uma vida pregressa. Diferente da pessoa, né? A amiga brincou falando do SCPC, você pode estar em um momento difícil, né? Ter passado por alguma situação, e você esteve e aquilo é uma foto daquele momento. A consulta do CPF é uma foto de hoje, não é uma foto de ontem. O score, sim, o score ele traz um pouco do seu histórico, mas a consulta em si é uma foto de hoje. Qual é a situação desse CPF hoje? Ou desse CNPJ? O veículo, ele já tem, ele é um bem material que ele tem um desgaste, né? Diferente do risco financeiro. O risco financeiro ele é do momento, então eu não preciso saber qual era a sua condição financeira há 10 anos atrás. Eu preciso saber da sua condição financeira lascada, hoje. Igualzinha hoje, lascada, igualzinha. Agora, o carro não. Tudo que aconteceu com esse carro, desde o dia que ele foi emplacado, que ele saiu da concessionária, conta muito para uma tomada de decisão. Tudo o quê? Um totozinho, um acidente, que tipo de dados que vocês levantam? Tudo que é possível saber sobre um veículo hoje, a gente consolida na nossa base de dados. Multas, restrições, se esse veículo foi ofertado em leilão, se esse veículo foi roubado alguma vez, tem um histórico de roubo e furto. Se esse veículo teve gravame, se foi alienado por um banco. Enfim, todas as informações que é possível, que pode ter ocorrido com esse veículo, é consolidado numa base de dados. Para cada tipo de operação tem uma necessidade. Sim. Não são todas as empresas que consultam tudo. Certo. Mas o consumidor final, normalmente, ele consulta tudo. Essas empresas hoje que fazem vistorias, elas consomem esses dados de empresas como a nossa para poder fazer esses laudos, né? E respaldar ali o comprador, o vendedor, de qual é o histórico daquele veículo para tomada de decisão. E quantas pessoas fazem parte da sua equipe comercial hoje? Hoje o nosso time comercial tem 12 pessoas. 12 pessoas. 12 pessoas. Tá. E como você trabalha para equilibrar o desenvolvimento de uma alta performance do seu time com baixo custo que toda empresa busca, sem interferir na qualidade do serviço que vocês entregam? Bacana. Eu acho que esse ponto, principalmente da revisão dos processos, hoje a gente tem um time enxuto, com uma produção alta, exatamente porque a gente pensou muito em como otimizar processo. Então, eliminando o desperdício é a primeira coisa. Por exemplo, desperdício de tempo, né, visitas improdutivas. Então, o pré-vendas trouxe muito isso. A gente vai colocar na frente, a gente chama o time que efetivamente apresenta o produto como closers. A gente só vai colocar o closer na frente do cliente se esse cliente tiver potencial de compra. Então, a gente tem ali algumas atribuições para dizer, está qualificado, não está qualificado.
E não tá qualificado para o vendedor, às vezes é tipo, ai, mas eu vou perder um negócio. Não, você vai deixar de perder tempo com algo que não tem potencial para negócio. Como que você faz essa avaliação da qualificação do cliente? Se tem potencial para fechar negócio, não tem? É um algoritmo? São pessoas? Como que vocês fazem isso? Hoje a gente tem bastante, a tecnologia ajuda bastante a otimizar, mas principalmente em vendas complexas como a nossa, porque a Infocar ela atende mais de 30 segmentos, com um portfólio de mais de 50 produtos. Então, assim, qual produto indicar para esse cliente nesse segmento? Porque um produto em um segmento resolve uma dor e um produto em outro segmento resolve outra. Então, precisa muito de interação humana, né? Inteligência humana sempre vai ser, não vou dizer mais eficiente, mas mais completa do que a artificial. A capacidade de mudar, de reanalisar, de mudar a rota. Então, se eu estou conversando com o lead, eu entendi que, baseado nas perguntas que ele me respondeu, ele não tem potencial para aquela dor que eu estou tentando investigar, eu já começo a falar de outras dores. Então, como é que a gente qualifica, né? Primeiro passo, o pré-vendedor, ele tem uma lista de clientes potenciais, isso é dentro da estratégia outbound, né? Onde a gente já sabe para quem que a gente quer vender. Então, por exemplo, seguradoras. Eu tenho aqui as 30 seguradoras que fazem seguro alto no Brasil, que são meus potenciais clientes. E aí o time primeiro precisa identificar qual área dentro da seguradora compra o nosso serviço. É a área de risco. Tá, então eu vou falar com... Tem várias formas de fazer, mas vamos supor que eu comece de baixo para cima. Eu vou falar com o analista. Ou não, vou começar com o diretor de automóvel. Tem várias estratégias. Independente de quem vai ser abordado, o objetivo desse contato é analisar se existe dor. Então, o primeiro ponto da qualificação é qual é a situação da empresa, né? Dentro do SPIN, esse é o S de situação. Qual é a situação? Quantos veículos vocês fazem seguro? Qual é o maior desafio hoje? Entender uma situação de forma macro. Aí a gente vai para o P, que é qual que é o problema? O que você tem dificuldade hoje no seu processo de análise de veículo? Aonde você já teve mais problemas? Então, a gente faz perguntas que vão ali trazer possíveis dores. E ali, eu tive um problema recentemente assim, e a gente vai investigando. E aí a gente entra no N, né, no I de implicações. O que esses problemas causam na sua operação? Como é que você efetivamente... O que isso... então quando eu não faço uma boa avaliação do veículo, consequentemente eu aumento o meu risco, e aí a gente vai para as implicações. As implicações nos ajudam lá na frente para fechamento de negócio, porque aí você traz a momento presente, se você não resolver esse problema, vai te acontecer isso e isso. Então a gente registra as implicações. E aí a gente vai para a necessidade. Então, baseado no que eu entendi, você tem uma necessidade X. E aí, confirma se tem grana para fazer aquilo naquele momento, porque tem muita gente que tem dor, tem problema, mas não tá propenso a resolver o problema, não tem condição de resolver naquele momento. E se aquela pessoa é a pessoa que decide sobre a contratação do serviço, e se efetivamente ele, né, tem grana e está no momento de resolver, vai resolver aquilo, você pretende resolver esse problema nos próximos 3 meses, como está o planejamento de vocês para isso? E aí, efetivamente, a gente coloca o closer apresentando a solução. Então, antes é feito um diagnóstico. E isso é feito como? Por telefone. Por telefone. Tá. Por telefone. Tá. Por videoconferência também, dependendo do perfil do cliente. Como muda tudo muito rápido, quando a gente vai para um lojista, para um varejo, talvez um WhatsApp, né? O pré-vendedor, ele precisa ser muito dinâmico, porque parece, a gente explicando aqui, que é uma conversa de meia hora. E não é uma ligação, às vezes, de 2, 3 minutos, 5 minutos. Só que aí você vai juntando, né, informações, às vezes você consegue fazer parte da qualificação numa ligação, parte em outra, às vezes fala com uma pessoa da empresa, depois fala com outra, mas precisa fechar diagnóstico. Entendi. E você consegue mensurar pra gente um percentual de crescimento no resultado de vendas depois de vocês implementarem essa pré-venda? Olha, a gente veio em 2015 de um processo de vendas que era 100% presencial, né? Que era field sales. Então, essa galera ia porta a porta e tentava vender. A gente tinha um volume de vendas, principalmente de varejo. E aí, o objetivo era abrir novos mercados. Então, não tem como bater na porta de um banco. Ninguém vai te atender. Você precisa ter uma reunião marcada, você precisa
estar programado para ser recebido lá. Então foi um processo muito diferente, não dava para comparar ticket médio, né? Então cresceu porque assim, a gente hoje 90% do faturamento da empresa é corporativo, vindo dessas vendas estratégicas, e o que era todo o faturamento da empresa na época é 10% hoje. Caraca! Então todo esse processo em um prazo de 10 anos, que você falou que em 2015 anos. vocês começaram a fazer essa... Só que assim, é um processo, então a maturidade do processo vai trazendo eficiência. Então quem começa hoje vai ter um tempo de rampeamento e de maturidade. Porque o que funciona para mim, no meu negócio, não funciona para você no seu negócio. Precisa encontrar. A minha persona não é a sua, a dor do meu cliente. E aí a dinâmica do profissional que você conseguiu encontrar. Então até formar um time de pré-vendas que efetivamente marcava boas reuniões foi um processo. Ferramentas que a gente usava, qual framework que a gente ia usar. Então tudo isso foi um aprendizado e um processo até que isso ficasse maduro e falar assim, é isso que funciona pra gente e é isso que traz resultado. Mas é muito importante. A gente tá focando bastante nas vendas, Viane, porque é uma dor de muitas mulheres que sentam aqui. Então, você fala, é uma confeiteira, faz bolos ótimos, mas não sei vender. Eu faço serviço de massagem, sou hiper qualificada, investi em vários cursos, mas não sei vender. É uma coisa recorrente, né? Que a mulherada dá uma patinada boa. Então, a gente tá chocada, né? Porque quando você aprende... Você revê o seu processo, você pode aumentar seu faturamento. Normalmente, 10 vezes, elas né? têm o conhecimento técnico, mas não sabem entendem da parte comercial. elas não sabem se vender, elas não entendem muito, né? Não tô falando todas, amores, vocês são maravilhosas, mas é que... A gente quer trazer informação pra abastecer, pra todo mundo poder crescer. E existe um preconceito com vendas muito forte. Acho que não pra nós duas, que nós somos filhas de vendedores, né? Na minha família, vários vendedores. Mas às vezes, fala para as pessoas, vai vender alguma coisa, elas ficam assim, eu não nasci pra isso, eu não tenho talento. E você fala que não é talento, é treino, né? Isso, é um processo. Então, quando você aprende que vendas é efetivamente você dar remédio para alguém que está com uma dor, você não está incomodando, você está ajudando, você está fazendo um favor. Então, as pessoas têm a impressão ruim de vendas porque elas acham que elas vão oferecer aquilo que a pessoa não quer. E isso é um incômodo. Eu não gosto que ninguém me aborde e me incomode em algo que eu não preciso. Eu falo, olha, eu não preciso disso, tá? Só que qual que é o trabalho de pré-vendas? Qual é o trabalho mais desafiador em vendas? Achar quem precisa do seu serviço. Esse é o trabalho, é minerar. É entender que quando você está de frente com uma pessoa que precisa do seu serviço, e às vezes essa pessoa não sabe que precisa do seu serviço, aí tem um trabalho de educação para isso. Mas quando você está de frente com essa pessoa, você está ajudando ela. Então isso traz para a mulher empreendedora um papel em vendas que não é de incômodo, é de eu estou sendo muito útil na vida dessa pessoa, no serviço dessa pessoa, na empresa dessa pessoa. Então, o meu trabalho é relevante e eu não preciso me envergonhar nem ter nenhum receio de executar esse trabalho. O que a gente precisa é realmente não incomodar quem não precisa do serviço, fazer uma boa qualificação da venda. E hoje, com a internet, principalmente aí você falou de pequenos empreendedores, a gente faz isso em inbound, né, via internet, que é com atração, já não é com outbound, onde a gente tem uma lista, né, de prospecção. E no inbound, você tem um recurso da internet para fazer isso para você. Hoje é possível a gente colocar agentes virtuais que conversem ali, tirem dúvidas e qualifiquem o lead através de inteligência artificial. Vamos lá. Você fez um MBA, recebemos essa informação. Você fez um MBA focado em inteligência artificial. Acho que é um termo que está todo mundo bem familiarizado. Data Science e Big Data. Primeiro, explica como se eu tivesse 5 anos. O que é Data Science e o que é Big Data? Pra quem nunca ouviu falar. Legal. Bom, Big Data, acho que a maioria das empresas hoje acaba se tornando uma, porque é um volume gigantesco de dados armazenados que precisam ali ser tratados, bem estruturados para que eles sejam consumidos por cientistas de dados, que aí entra um pouco de Data Science, que é o que eu faço com esses dados à medida que eles estão todos bem estruturados, bem organizados, para que eles desenvolvam insights para que você tome decisão. Então, dados apenas, vamos supor, você é uma empresa, você é uma contabilidade. Tá. Você transaciona várias informações dentro da sua empresa e aquilo fica armazenado lá na sua máquina, né? Se você não faz nada com aquilo não vai fazer nada por você. Nada por você. Então, toda essa tecnologia, ela vem para... O que a gente faz com esses dados? Tudo que a gente tem na empresa, eu falo até da confeiteira, ela tem ali um volume de dados. Quem são as pessoas que
fizeram pedidos com elas? Quantos anos elas têm? De que região de Guarulhos elas são? Isso aqui, se for só lá, uma pessoa que vende, por exemplo, pelo Instagram, e ela faz venda transacional lá e não armazena nada, não guarda nada, tá, quem é o perfil do seu cliente? Não sei. Vai saber. Porque ela não tratou, não separou, não colocou aquilo, né, certinho para que seja armazenado. Eu fiz, assim, eu não sou da área técnica de tecnologia, né, meu conhecimento em tecnologia eu considero superficial, mas como eu falei lá no começo para vocês, quando eu entendi que para vender eu preciso entender do meu produto, e hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia, eu falei, eu preciso saber o básico, eu preciso saber suficiente aqui para entender a dor do cliente, para treinar o time, para efetivamente fazer a ponte, né, com o meu time técnico da necessidade do cliente. Mas essa MBA é ainda bem rasa na questão técnica, né? Eu falo porque a gente fala que o nosso time de tecnologia lá, eles descem, né, numa profundidade de conhecimento sobre inteligência artificial, sobre data science muito profundo. Mas é interessante você falar sobre isso, porque apesar de você ser da área comercial, você ir buscar esse tipo de conhecimento para você poder... Sim. Né, minimamente conversar com eles e conseguir linkar as duas coisas, né? Porque eles têm outro vocabulário, né? Então você tá em conversas que às vezes você fala assim, o que significa essa palavra? Fala, moço, conversa português comigo. E aí, que eu queria que você contasse pra gente, a partir desse MBA, né? Que deve ter aplicado vários cases, deve ter estudado outras operações que não a sua. O que você pode adiantar pra gente, ou compartilhar com a gente, sobre tendências de mercado e como essas tendências de tecnologia vão impactar ou já impactam na área comercial? Tipo, o que você vislumbra que vai ser a próxima virada de chave? Então, quando a gente olha como eu comentei com vocês, quando você olha para um pipeline, né, para um funil de vendas, as etapas que você precisa executar para vender. Isso é para qualquer negócio, é para confeiteira, é para empresa B2B, é para multinacional, não importa. Para eu chegar da onde eu contacto o lead, ou o lead entra para mim por uma campanha nas redes sociais, até o momento que ele fecha o contrato, o que acontece? Quais são as etapas que acontecem? Todo mundo tem que ter isso desenhado no seu negócio. Dentro dessas etapas existem tarefas. Olha, nessa etapa eu preciso enviar a proposta, nessa etapa eu preciso fazer uma apresentação no PPT, enfim, são tarefas. A tecnologia com certeza vai automatizar essas tarefas. Eu acho que ela já está fazendo isso, né? Em muitas dessas tarefas vão existir automações onde, além da gente auditar se quem está executando de acordo com o que foi estabelecido, a gente também vai conseguir automatizar. Então, por exemplo, quando eu falei para você que eu faço uma qualificação, é uma ligação. Desligou a ligação, o pré-vendedor tem que recapitular ou ouvir a ligação e escrever o SPIN, o diagnóstico, e colocar lá no CRM. Isso não precisa ser feito. A tecnologia pode transcrever e fazer o SPIN para ele. Ou confrontar o SPIN dele. Peraí, você disse que a dor do cara é essa, mas o que a tecnologia está dizendo que não é. Você pode estar com um enviesado por outro negócio que você passou e você acha que é essa dor e não é. Então, assim, a tecnologia vai facilitar, já está facilitando. Ela otimiza os processos. Calma. Esses robôs que a gente está treinando ainda vão fazer desaforo pra gente, é isso? Tipo, entendeu errado, minha querida. Tem certeza, Paloma? Tem certeza, Paloma, né? A gente tava brincando aqui antes de começar, que quando eu tava falando que quando eu me arrumo, eu vou abrir o celular com como chama? Biometria facial. Sim. Ele não me reconhece. Eu brinco, eu paguei o celular com o meu dinheiro, ele hoje tá me chamando de feia. Tipo assim, você não é arrumada assim, sua feia. Eu não vou abrir pra você, porque essa não é a sua cara, né? Então eles vão fazer desaforo pra gente, desse modelinho. Vão, porque efetivamente eles vai conseguir realmente sintetizar e organizar as informações de uma velocidade muito maior que a nossa, né? Então, os resumos, enfim, que a gente já vê aí com o ChatGPT. De ChatGPT, você faz uma pergunta, ele desenvolve um texto em segundos, assim. Segundos. Literalmente segundos. Você conseguiria fazer? Claro que você conseguiria, porque foi treinado com capacidade humana, mas você demoraria mais. Então, assim, a gente vai ganhar muita velocidade, a gente vai conseguir auditar melhor o processo, porque como a gente falou, o desafio humano é muito grande. Então, assim, você pode ter um processo lindo. Se as pessoas não seguem o processo, a performance não vem. Se o cara não preenche o CRM, se ele não qualifica direito, se ele não faz os follow-ups depois que ele enviou a proposta, se ele não, é processo, é o que a gente falou, não é
mágica, não é ser simpático, ser legal, é cumprir o processo. Então, basicamente, aqui pra gente fechar essa informação para qualquer negócio, como a gente está falando, né? Você está falando aplicado à empresa que você trabalha hoje, mas para qualquer negócio na área comercial, então, os dados são muito importantes. E o registro dos dados, né? Sim, então, vamos falar para profissional autônoma, que tem aquela cliente, não simplesmente vender e tchau. Quanto mais você conseguir captar de informações dessa cliente, melhor você vai conseguir oferecer um produto ou serviço personalizado para ela, né? Com certeza. Eu falo que, assim, hoje a gente tem muitas ferramentas à disposição, tem muitas ferramentas boas, né, de mercado, utilizada em grandes empresas, que tem uma versão gratuita, tem uma versão disponível para pequenos empreendedores. Então, assim, qualquer pessoa que vende precisa ter um CRM. Precisa saber quem é o cliente. O que é CRM? É exatamente o banco de dados, né, o software que a gente registra tudo que a gente fala com o cliente. Eu não lembro. Eu tô sem meu celular. Eu não lembro da... Mas é tipo um banco de dados, você bota as informações do seu cliente ali. Sim. Todas que você puder. E isso te ajuda muito. Eu vou falar, eu sou do ramo de moda, né? Uhum. E a gente ficou muito tempo... O nosso CRM era uma planilha Excel ou o próprio sistema ali de PDV. Mas... recentemente, há alguns meses, a gente contratou uma ferramenta de CRM. E é muito interessante porque ele faz, isso, usar a tecnologia para fazer um serviço para você com velocidade. Uhum. Então, se eu quero fazer uma ação para clientes que compram com mais recorrência, aquele cliente é um cliente especial, que eu tenho que agregar algo ali na compra dela, né? Ou de repente fazer um lançamento em primeira mão, enfim... fidelizar essa cliente, manter ela ali bonitinho. Os que já não compram há meses é outro tipo de abordagem que eu vou ter com esse cliente, né? Não é a mesma abordagem dessa cliente quente, certo? Com certeza. O CRM, ele vai te dar o básico, que é conhecer, né, quem é o seu cliente, se relacionar com ele, é uma ferramenta de relacionamento, então, pessoas que lidam com pessoas físicas, né? Você não vai lembrar o aniversário do seu cliente. Você não vai lembrar qual a preferência dele, por exemplo, você que trabalha com moda e estilos. Olha, essa pessoa aqui é mais formal, ela gosta... Então, quando eu tiver algo nesse sentido, eu posso, né? Falar, chegou novidade na loja dos modelos que eu sei que você gosta. Exato. Porque, assim, a sua memória, os seus vendedores não vão decorar não isso. Vão. Precisa ter um lugar para registrar quem é seu cliente. Só para dar informação aqui, se não me falha, a memória... Traduzindo aqui mole porcamente gerenciamento dos registros do cliente. É alguma coisa por aí. Tá. Joga CRM vendas no Google que vai aparecer. Você falou de ferramenta gratuita. Tem alguma que você poderia dar dica para nossos protagonistas? Hoje eu uso o HubSpot. O HubSpot tem uma versão gratuita. Uma capa da dica para elas depois. Tem uma limitação de quantidade de clientes que você pode cadastrar, mas assim, já tem integrações com redes sociais, com landing page. Pra quem não tem nada. Pra quem não tem nada, é uma excelente ferramenta. E se for crescendo, você já está numa excelente ferramenta de mercado. Eu recomendo HubSpot, o RD Station também, que é uma ferramenta nacional. O HubSpot já é uma ferramenta mundial. O RD também é uma ferramenta muito boa e também tem uma versão gratuita que funciona muito bem para comércio, serviço, para pequeno empreendedor, microempreendedor. E o quanto antes contratar, ainda mais de forma gratuita, começar a usar esse tipo de ferramenta, melhor, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, não, mas eu sou pequena ainda, eu ainda consigo lembrar a data de aniversário, eu conheço o gosto das minhas clientes. Só que qualquer negócio visa o quê? Crescer. E vai chegar uma hora que você não vai ter controle desses dados. Ou que você vai ter que contratar pessoas e não vai ter tempo de explicar uma a uma. Exatamente. E vocês parem com miséria. Essa história de, eu não vou pagar R$34 no Canva. E as suas artes são tudo péssimas. Você tá fazendo paintbrush ainda. Né? É investimento na sua empresa. Se você não vê valor, se você não vê motivo pra investir na sua empresa, então é melhor você fechar, tá, querida? Ficou aqui a minha dica, né? Porque não tem... Que empresa é essa que tem R$35 pra uma ferramenta do Canva? Ou, sei lá, R$200 pra uma ferramenta dessa? Tem que ter, amor. Se não tem, tá errado, tá? Eu acho que no começo, né, é sempre difícil definir o que é prioridade pra ter um custo menor, né? Até a empresa efetivamente dar lucro. E a maioria dos nossos empreendedores são extremamente corajosos, eles vão, né, com a cara, com a coragem, sem capital. A cara e a coragem, as loucas. Resumindo, sem a cara e... A cara, a coragem, sem um destino no GPS, com o carro, 80 por hora e bora.
Mas, e a gente admira muito isso no brasileiro, porque ele vai lá e faz acontecer, né? A maioria acredito que vocês entrevistaram muitas histórias aqui de sucesso e que falou, olha, nem sei como eu cheguei, sabe? Tipo, que eu não tinha todas as ferramentas necessárias lá. E então, assim, definir qual ferramenta vai realmente fazer diferença no seu negócio. E aí é o que eu falei, tem muita ferramenta, muito recurso gratuito. Dá para fazer bem feito, com um processo, de uma forma profissional, sem gastar muito. Quase todas as ferramentas, é até uma forma de captar clientes, né? Disponibilizar uma versão básica da sua aplicação de forma gratuita. Mas, amor, o que é mais difícil? Achar dinheiro para contratar a ferramenta ou explicar para as pessoas a necessidade delas preencherem para a ferramenta funcionar? Porque é isso. Você tem que abastecer com dados, né? Pra ferramenta. Não adianta nem a versão gratuita se você não parar e fizer a lição de casa. E tem gente que não tem sucesso porque pula etapa. Um funil de venda você tem, sei lá, 4 etapas. Aí não precisa de tudo isso, não. Uma só tá bom. Quanta frescurada. Em 1900 as pessoas não tinham nada disso. Vendiam. Vai lá sem seu celular, sem internet, ver se você é feliz lá. Não é? A maioria das empresas que a gente tem, né, por estatísticas, que acabam morrendo nos primeiros anos, é porque a gente comentou, você vai com a cara e com a coragem, tudo bem. Eu acho que é honroso da parte do empreendedor brasileiro, a disposição, a coragem, a resiliência que ele tem. Mas no meio do caminho ele precisa se profissionalizar. Porque em algum momento, né? Em algum momento ele precisa entender que o mercado não é para amador. Os amadores vão ficar pelo caminho. Então a gente precisa se profissionalizar. A gente tá acabando. Pode fazer a minha. Porque depois eu tenho uma curiosidade, mas emenda com a sua. Como uma mulher no cargo de liderança, a gente tava falando, né, que pra gente é sempre mais difícil. Né? Às vezes a gente tem que fazer o dobro para conseguir a metade do que os homens fazem, e eu não tô brincando. Quais foram os desafios que você enfrentou na sua trajetória por ser mulher? E que conselho que você daria para outras mulheres que querem ter uma carreira executiva de sucesso igual você? Legal. Eu acho que o principal desafio, e aí eu acho que para todas as mulheres, é equilibrar todos os pratos. A gente sempre acha que a gente tem que ser 100% em todos os papéis, né? Então, se você escolheu ter uma carreira de sucesso, talvez em outros papéis você não vai ser 100% e tá tudo bem, né? Você não é uma super mulher, você não é uma máquina, né? Não tem como a gente se ausentar de casa às vezes 8, 10 horas e achar que eu vou ser a melhor dona de casa. Infelizmente, eu vou ter que terceirizar algumas coisas. E então, acho que o principal desafio foi entender isso, amadurecer isso e equilibrar todos os pratos. Escolher quais os papéis eram essenciais para mim e fazer aquilo com excelência, né? Então, acho que o principal desafio foi esse. Na área que eu atuo, é uma área extremamente masculina, né, de executivos, né, no mercado segurador. A maioria dos executivos com quem a gente tinha reuniões, enfim, começou ali o processo, eram homens. Então, eu acho que o conselho que eu dou para as mulheres é se preparem, né, tecnicamente, para conversar de igual para igual, seja com quem for. Eu li uma frase no livro da Michelle Obama que me chamou bastante atenção e eu sempre levo para mim. Ela falou que ela sentou na mesa dos homens mais poderosos do mundo. E pasmem, eles nem eram tão inteligentes assim. Então a gente se subestima muito, a gente se coloca numa posição sempre de inferioridade. Então não é se achar mais do que você é se preparar o suficiente de conversar de igual para igual, seja com quem for. Isso requer muita dedicação, muito estudo, né, muito esforço. Nada disso vem fácil e nem de graça, né? Mas assim, quando tem preparo, tem estudo. Então, se você atua na área da moda, estuda sobre moda. Se você atua na área de seguro, estude sobre seguro. E seja um profissional interessante, não interesseiro, aquela pessoa que tem para trocar, que vai para uma mesa, né? E consegue ali agregar dentro da conversa, porque todo mundo tem para dar, né? Todo mundo, você vai conversar com executivos, eu converso com executivos de 30, 40 anos de carreira, homens que eu admiro muito, como mulheres que eu admiro também, e tem sempre alguma coisa que eu posso agregar e eles também agregam. Então é sempre uma troca quando você senta na mesa com pessoas preparadas. Então, eu acho que esse é o conselho que eu dou para as mulheres. Preparem. Perfeito. Vamos encerrar aqui? Que depois dessa, menina... Não, eu queria fazer uma pergunta. A gente falou um pouquinho no começo sobre diferenças de idade, de gerações, e o seu time é um time diverso, acredito, né? Pelo que você comentou, tem tanto pessoas mais velhas quanto mais novas. Eu ouvi esses dias que a nossa geração...
ela era mais focada no ter, né? Então a gente cresceu querendo ter um carro, ter uma casa, e que essa nova geração, a geração Z, é mais focada no ser. Então ele quer ser reconhecido, não é tanto focado nesse ter. Isso faz sentido para você? Ou se não faz, qual a diferença entre essas gerações e quais as semelhanças que você identifica? Eu acho que cada geração vive uma época e uma cultura, né, diferente. Eu acho que faz sentido porque a gente veio, né, meio que desbravando, conquistando. Então, você tinha que realmente se destacar, se esforçar para conseguir chegar onde você chegou e dar o conforto que você tem para sua família. O seu filho, ele já chegou numa situação ou numa geração onde que as coisas já estavam mais facilitadas para ele. E como que a gente desenvolve força, resiliência? É na dificuldade, não é na facilidade. Então, só que a gente, para buscar tudo isso, a gente também se ausentou muito, nossos pais, a gente também veio muito. Então, do que eles sentem falta? Por isso que acho que essa geração é muito mais ser. Porque eles sentiram falta da presença, né? Lá atrás, as mães não trabalhavam. Aí a gente já veio de uma geração que a maioria das mães trabalham, né? Então, o conforto, ele não sentiu necessidade do conforto porque a mãe trabalhou para poder proporcionar. O que ele sentia falta? Da presença. E aí a presença vem muito mais ligada ao fator emocional. Então, eles valorizam mais o ser. Porque é aquilo que ele não tem. O ser humano sempre quer aquilo que ele não tem. Aí chega na equipe, qual é o BO de lidar com esse pessoal? Eu acho que assim, eu não generalizo. Focar é uma empresa que tem muitos jovens, de 18 a 25 anos. Muita gente boa, muita gente esforçada. Muita gente realmente que quer fazer acontecer. Mas também a gente lida... e já teve profissionais que não têm a mesma resiliência, né? No primeiro desafio, não sou obrigada, levanta e vai embora. Mas assim, eu já ouvi falar, eles querem ser reconhecidos, querem estar pelo nosso... Mas uma bonificação em dinheiro funciona também, né? Uma folga... Eu acho que é uma geração que valoriza muito mais as experiências do que o fator financeiro. Pra gente é difícil entender isso, né? Pra mim é difícil, amor. Não, porque cai um Pix. Então, vamos lá. Cai um Pix na minha conta, eu já vou imediatamente aonde? No restaurante que eu tô com vontade de ir. Aquilo já imediatamente vira uma experiência. Eu acho que falta eles conectar, fazer essa sinapse, né? Na área comercial é um desafio enorme, porque eu acho que as gerações anteriores tinham um pouco mais que a gente chama de brilho no olho, né? De tipo, não. Então, estabelecer uma meta e fazer o olho brilhar, não, eu vou... Porque a gente tinha a hombridade de falar assim, não só pelo dinheiro, né? Ninguém trabalha. Mas assim, além do dinheiro, tinha o orgulho de falar assim, não, cheguei. Então essa gana por chegar nos objetivos, eu sinto falta, né? Eu sinto falta, assim, em alguns profissionais que, tipo, o que eu faço brilhar o olho desse cara? O que eu faço ele falar, não, Então, eu acho que hoje a gente trabalha muito com experiências, com viagens, você já descobriu o que brilha o olho deles pra compartilhar com a gente ou você ainda tá nesse processo? Porque assim, pra gente... É muito dinâmico, porque eu falei, cada ser humano é único. Não, mas eles são uma esfinge, tipo a Mona Lisa. Eu não sei se eles estão felizes, se eles estão chateados, se eles estão pé da vida, se eles estão pra ir embora, se eles querem ficar ali até o final da vida. Eu não sei, é complicado. Eu acho que o pessoal é complicado. Falaremos mais sobre isso adiante. Rapidinho, antes da gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho voluntário. Que eu acho que a gente nunca teve ninguém aqui que falasse de trabalho voluntário. Bacana. Bom, ao longo, acho que da minha vida toda, eu sempre estive envolvida com alguma coisa. Já fiz várias, né? Já fiz viagem pro sertão, já fiz vários trabalhos voluntários. Confesso que ultimamente não estou fisicamente, né? Estou mais com apoio financeiro, algumas ações que eu acho bem relevantes. Uma delas é com crianças carentes ali na Zona Leste. Mas dos trabalhos... sociais que eu acho que eu já participei e que eu queria, que é pouco conhecido, né? É a respeito da Missões Portas Abertas, é uma instituição mundial de apoio a cristãos perseguidos no mundo, né? Então ela apoia tanto com recurso jurídico, com advogado, com recursos financeiros, pessoas que decidiram ter uma fé diferente da do Estado e por isso elas sofrem perseguição. Seus filhos não conseguem entrar na escola, elas são assassinadas, enfim, são coisas terríveis que fogem muito da nossa realidade, né? O Brasil é um país laico, mas no mundo isso é muito recorrente. Então, a Portas Abertas é uma instituição
né, que eu fiz um trabalho voluntário que era conscientizar as pessoas que isso acontece. A gente vive, às vezes, Acontece. num mundo que parece que a guerra tá acontecendo lá, né? E parece pra gente que é coisa de filme, tá acontecendo lá, não tem nada a ver com a gente, né? Mas quando você traz isso mais pra perto da sua vida, você consegue entender que quanto você é beneficiado, quanto sua vida é boa, porque você não lida com coisas tão difíceis que outras sociedades enfrentam, né? Eu acho que na regra a gente é um estado laico, mas cada vez mais a gente vê casos de intolerância religiosa aumentando em volume e intensidade. Eu acho que você falar de cristãos perseguidos no Brasil realmente é uma ideia muito longe, mas se você... Eu tenho uma amiga que ela é ubandista e outro dia ela precisou chamar 3 carros de aplicativo porque 2 falaram, esse carro serve a Jesus, eu não vou colocar uma macumbeira aqui dentro. Então, assim, é uma dificuldade de ir e vir por conta da fé daquela pessoa, né? E isso é muito surreal, até porque a gente é um país em que, sei lá, na região central tem a loja do judeu de um lado da rua, do árabe do outro, todo mundo convive, né? Bem. A gente tem no seu setor, né, muito chinês, muito coreano. Todo mundo vive bem, mas é estranho você pensar em intolerância religiosa, né? Às vezes a gente precisa ver esses exemplos de fora pra pensar, nossa, a gente quer virar esse tipo de coisa, que uma criança ela não pode estudar numa escola porque a família dela tem uma fé diferente, né? É muito, muito importante esse trabalho voluntário de Viviane. Sim. A Portas Abertas, ela recruta, né, voluntários que possam visitar igrejas, empresas, enfim, qualquer mídia ou qualquer canal que possa divulgar que isso acontece. Então, ela tem uma revista onde você, fazendo uma contribuição, uma doação mensal, você recebe a revista onde ela vai trazer notícias, motivos de orações do que está acontecendo no mundo, porque isso não é falado nas redes abertas de televisão. E pouca gente, é que eu falo, às vezes a gente vive tão no nosso mundinho que a gente não se importa com o que acontece fora, né? E ela todo ano ela faz um ranking, né, dos 50 países mais perseguidos aí no mundo, e são situações bem difíceis. Muito difíceis. Bom, perseguição religiosa é horrível, né? O Holocausto é uma perseguição religiosa, né? Chega nos momentos finais da nossa entrevista, vou te fazer a pergunta que nós fazemos para todas as protagonistas, que é: qual é o vilão da Viviane? Qual é aquele vilão que você trava batalhas diárias para vencer? Tem entrevistada que diz que é a procrastinação, gestão do tempo, impulsividade. Qual é o seu, Jerry? Quem que te atrapalha? Olha, eu acho que é muito de fases, né? Mas acho que recentemente é algo que eu acho que atrapalha várias mulheres, é tomar, assim, papéis que não é seu, querer fazer tudo, querer dar conta de tudo, querer realmente resolver o problema de todo mundo e acabar entrando ali em situações que você não precisaria. Então, eu acho que é saber exatamente quais são os seus papéis e quais são as guerras que você tem que lutar. Então, eu acho que esse é acho que o vilão que eu venho conversando muito, inclusive, né, em terapia, para que você não assuma papéis que não são seus. A mulher, ela lutou muito por um espaço e aí ela acabou pegando outros espaços que não era dela, às vezes no relacionamento, no trabalho, porque ela queria ser, né, autossuficiente em tudo. Eu acho que a gente tem que se manter ao mesmo tempo forte, mas ao mesmo tempo frágil, ao mesmo tempo independente, mas também dependente, sabendo exatamente dosar isso. Tá. E qual foi o seu plot twist? Aquele momento que você deu uma virada de chave, que você falou, nossa, aquela decisão naquele momento mudou minha trajetória para sempre? Eu acho que quando eu tive bastante clareza de como eu queria... Acho que planejamento é uma coisa muito importante, exatamente para onde que eu quero ir, né? Então, eu quero ter uma carreira, eu quero seguir esse caminho, eu quero ter uma empresa bem-sucedida, e aí você começa a tomar ações para que aquilo efetivamente aconteça. Eu acho que a gente não pode, né, contar com a sorte. Então, para mim, essa virada de chave foi quando eu tive clareza de onde eu queria chegar. Com quem eu precisava me relacionar para chegar, o que eu precisava mudar, eu precisava tirar da minha vida, porque aquilo não ia fazer parte da pessoa que eu queria ser no futuro. E eu acho que isso foi ali na virada de chave de 29 para 30 anos, 31 anos. Maturidade, né? Maravilhoso. Olha, eu sei onde eu quero ir e esse é o caminho que eu tenho que trilhar. Perfeito. Para finalizar, a gente vai pedir para você deixar um recado para as nossas protagonistas na sua câmera, que é aquela
Bom, quero agradecer, né, a participação e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com certeza aprendo também, né, com a troca aqui. Espero ter contribuído, né, com a carreira, com o negócio de vocês. Espero que vocês consigam ter sucesso, um sucesso bem planejado, né, e sejam perto e próximos de pessoas com quem vocês querem se tornar no futuro, né, e corram atrás dos seus sonhos, porque tudo é possível quando a gente tem, né, os nossos esforços direcionados para as nossas metas. Que legal, perfeito. Viane, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Eu tenho um Instagram que eu movimento de acordo com a minha disponibilidade de tempo, que é pequena, que é Vivi na Gestão, né? E no LinkedIn, Viviane Natália. É isso aí. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, meninas. Bom, este episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Então, na Hubcon, você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa e produção audiovisual. Então, tira o seu projeto do papel e fale com a Hubcon. É isso aí, gente. E não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram. É a nossa principal rede social. Lá tem link para todos os episódios, os cortes, as capas do episódio, a apresentação dos episódios. Lá a gente recebe direct. Já vieram várias mulheres aqui que chegaram mandando direct. Eu queria participar. Então, não deixe de interagir com a gente lá. Compartilhe esse episódio que tá riquíssimo. Todo mundo vende algo de alguma forma. Né? Se você acha que você não tá vendendo, você tá vivendo errado. Então, assim, não vai quebrar seu dedo, não vai lascar sua unha, eu juro. E semana que vem eu tô de volta, conto com você, Ari Lobo. Com certeza. Então é isso, a gente se vê semana que vem. Beijo! Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?